Boa noite a todos. O meu nome é Sara Senhoretti, eu sou acadêmica de medicina e membro do grupo de estudos Neurotrauma MG. Nosso grupo é uma parceria da Academia Brasileira de Neurocirurgia com a Sociedade Mineira de Neurocirurgia e também com a Sociedade Brasileira de Atendimento Integrado ao Trauma. Gostaria de desejar muitas boas-vindas a todos à nossa reunião semanal e muitíssimo obrigada pela presença. Se vocês ainda não são inscritos no nosso canal, convidar todos a se inscreverem e também a nos seguir no nosso Instagram, que é @neurotraumamg. Nós possuímos encontros semanais e todas as informações acerca das nossas reuniões estarão lá na nossa rede social. Hoje teremos nossa reunião sobre surpreendentes aplicações da ultrassonografia no neurotrauma. Teremos como palestrantes o palestrante Dr. Leonardo Zapata, é neurocirurgião assistente do Hospital de Urgências de Goiânia, Instituto de Neurologia de Goiânia e Hospital Israelita Albert Einstein. Como debatedores teremos o Dr. André Guimarães Soares, médico residente R4 de Neurocirurgia da Santa Casa de Belo Horizonte, Dr. Gustavo Biondi, neurocirurgião pela Santa Casa de Montes Claros, neurocirurgião vascular pela Unifesp, Fellowship em Neuroradiologia Intervencionista, Hospital Estadual Central e doutorando em Neurologia e Neurociências Unifesp. E Dr. Odilamar Andrade, ex-coordenador do Serviço de Neurotrauma e Neurocirurgia Eletiva do Hospital Pronto-Socorro João Lúcio, coordenador do Serviço de Neurocirurgia Oncológica da Fundação de Centro de Controle Oncológico do Estado do Amazonas e professor adjunto de Neurocirurgia da Universidade do Estado do Amazonas. Tenho certeza que será uma ótima reunião. Excelente aproveitar a todos. E para iniciarmos, eu gostaria de convidar o Dr. Silvio agora para passar a palavra para ele para realizar uma abertura para a gente. Muitíssimo obrigada. Pessoal, boa noite, Sara. Primeiro, me desperdoem aí, eu sem a imagem aqui, porque eu estou no bloco cirúrgico, tá bom, pessoal? É um prazer recebê-los, né? Boa noite, primeiramente, Kelly, responsável direta pelos nossos trabalhos aí semanais. O André, né, o residente da Santa Casa, um serviço aí muito, né, renomado aí, conhecido por todos nós. O Gustavo, que eu já conheço tem uma formação em Montes Claros, tem uma formação fantástica também. E prazer demais receber dois colegas aí, né? O Odilamar, representando, né, a Amazônia, e o Leonardo, né, o estado também de Goiás, tá bom? Tenho certeza que vai ser uma noite de muito conhecimento para todos nós, e como sempre, muito agradável, e mostra sempre essa integração que nós estamos tendo com Minas Gerais e com outros estados também. Tá? Boa noite a todos, meus amigos. Bom, Fique à vontade, doutor Léo. opa, tá certo. Bom, então, muito obrigado inicialmente aí pelo convite, né? É um prazer sempre grande poder falar sobre algo que a gente gosta de fazer, né? Faz todos os dias. E eu vejo que a equipe aí do Neurotrauma de Minas Gerais é extremamente ativa, já acompanha alguns vídeos, né? Fico muito honrado em poder colaborar um pouquinho aí com a minha experiência na área, tá? O trabalho que eu vou falar hoje aqui, ele é parte de um projeto muito maior, né? Que é a introdução, né? E a difusão da neurossonologia na especialidade neurocirúrgica, né? A gente sabe que o ultrassom ele é uma ferramenta muito poderosa, mas se a gente for ver entre os neurocirurgiões, são poucos que fazem uso, né? Então, há alguns anos já eu tenho feito e tenho tentado difundir através aí de uma plataforma de ensino aí que eu desenvolvi da Neurosound Academy, né? E tenho divulgado esse trabalho através de várias pesquisas, né? Ano passado também no Congresso Mundial de Neurocirurgia na África do Sul apresentei. Esse que eu vou falar hoje aqui, parte dele foi do Congresso Latino-Americano, né, de Neurocirurgia, e parte também do meu projeto de mestrado. Então, é um trabalho que eu acho relevante, né, porque o uso do ultrassom, ele tem aumentado, né, mas em alguns temas, em especial na neurocirurgia, ainda tinha sido pouco discutido, que é o caso do trauma, que apesar de muito prevalente no mundo inteiro, tem menos publicações do que o uso intraoperatório de ultrassom para tumores cerebrais, né? Então, por quê, né?
E aí a gente começou a trabalhar esse tema com um grupo de pesquisa cada vez maior, né? Eu sou aqui de Goiânia, né? Daqui da Universidade Federal de Goiás, onde fiz minha formação, faço meu mestrado, e também estou aqui no Hospital de Urgências de Goiânia como referência técnica da neurocirurgia e fui agregando apaixonados aí pelo ultrassom em várias partes aí do país e até do mundo, né? Então, a gente tem hoje aí no nosso grupo de pesquisa participantes aí de várias partes do Brasil, né? Do Centro-Oeste, Sudeste, do Norte, né? O Dr. Robson participando com a gente, de São Paulo, e a gente tem até de fora, né? O pessoal da África do Sul, Itália, né? E Espanha. Então, é um grupo de pesquisa que está em crescimento, o Neurosound Study Group, e todos que estiverem interessados são bem-vindos. Para iniciar, eu queria apresentar um novo conceito que a gente está trabalhando, que é o conceito do Neurosound 360, né? Que depois de um tempo, né, eu comecei a fazer ultrassom principalmente para os bloqueios, né, para a dor, né, a parte neuromuscular, né, músculo esquelético, e aí, quando eu percebi que eu tinha comprado um aparelho assim caro, né, para a época, e eu tinha uma ferramenta muito poderosa na mão, eu falei, não, eu tenho que fazer isso aqui render, eu tenho que fazer uma forma que eu recupere meu investimento, né? E aí eu já estava usando já para o intraoperatório e comecei a explorar também outras coisas. E aí eu percebi que eu conseguia usar em todo lugar, o tempo todo e para tudo, praticamente, na neurocirurgia, né? Então, esse conceito que a gente tem trabalhado aí é o do Neurosound 360, né? Usando para tudo, em qualquer lugar, em qualquer hora e em qualquer lugar, né? Então, eu tenho usado no pré-operatório, intraoperatório, pós-operatório, pronto-socorro, UTI, centro cirúrgico, consultório, né? Tem sido um importante aliado, né? E ajudando tanto no diagnóstico, né? Muitas vezes, e tratamento, né? Permitindo essa intervenção imediata. Então, por muitos, o ultrassom tem sido considerado aí o novo estetoscópio, né? O ultrassom point of care, né? Ou seja, no local do cuidado, ele é esse ultrassom em que o médico leva o aparelho até onde está o paciente, né? E não o contrário, né? Aquele exame agendado que o paciente vai numa clínica de radiologia, faz o exame, depois um radiologista lauda, leva para o médico assistente. Aqui a gente está falando de uma ferramenta que quer um diagnóstico imediato, porque ela precisa também de uma conduta imediata, né? Então, a gente usa na enfermaria, no pronto-socorro, UTI, nas ambulâncias, na rua, no helicóptero, num navio, qualquer lugar, né? E o ultrassom é uma ferramenta fantástica para essa finalidade, porque ele é portátil, não invasivo, né? Não tem radiação, não tem limitações em relação a equipamentos metálicos, como a ressonância, baixo custo, né? Tem custo para todos os bolsos, na verdade, né? Mas com baixo custo você já consegue fazer muita coisa. E ele é fácil se você tiver um bom treinamento. Então, é por isso a gente sempre bate nessa tecla do treinamento, né? Porque sempre que vai se discutir ultrassom, a primeira coisa que a gente escuta falar é examinador dependente. Sim, é examinador dependente, é por isso que o examinador tem que estar bem treinado. Porque se ele estiver bem treinado, ele tem uma ferramenta poderosíssima na mão, né? Ele permite aí esse diagnóstico e intervenção em tempo real, né? Então, você está vendo e já está agindo, né? Você consegue fazer, como eu vou mostrar, vários procedimentos guiados por ultrassom. Na neuro, a gente já tem esse termo cunhado, que é o neuropocus, né? O neuropocus tradicional, inclusive aqui nas imagens a gente vê o uso aí numa ambulância, no helicóptero, né? Situações de emergência. O pessoal da NASA, inclusive, já faz uso de ultrassom há muitos anos, né? Tem treinamentos, porque a gente sabe que as missões vão demorar cada vez mais tempo, né? Não tem capacidade de levar todos os equipamentos possíveis, e o ultrassom tem sido o grande aliado. E na neurologia a gente já tem vários termos e várias orientações
é em relação ao uso do POCUS, né, do ultrassom Point of Care, né? A gente pode usar em várias situações, aí, por exemplo, para o infarto, infarto cerebral, né, alteração de nível de consciência, dor de cabeça, a investigação de shunts, né, DVP, por exemplo, cirurgias arteriais para guiar a punção lombar, hipertensão intracraniana, morte cerebral. E no contexto do trauma, a gente já tem, né, algumas indicações clássicas, né? A gente consegue aqui, por exemplo, né, avaliar a hemorragia cerebral, desvio de linha média, detecção de alteração de pressão intracraniana, vasoespasmo, lesões de nervos periféricos. De uma forma geral, a gente classifica aí em 3 tipos de análise, né, com o neuropocus tradicional, que seria a avaliação do parênquima, achados hemodinâmicos e a avaliação da órbita, né? E para cada uma dessas tem várias recomendações, vários ajustes, né? Ajuste de modos que você vai utilizar o ultrassom, né? O modo mais comum que todo mundo lembra é o modo B, mas a gente tem outros modos, né? Ajuste de frequência, né? A seleção do transdutor, o nível de experiência exigido, né? Assim, alguns são níveis mais baixos, agora, para o diagnóstico de morte encefálica, é preciso que a pessoa, além de uma grande experiência, ela já tenha alguns casos supervisionados, né? A gente tem uma legislação mais rigorosa e deve ser nesse sentido. E a gente tem valores de referência, né, para cada um desses tópicos, né? O Doppler transcraniano e a sonografia da órbita são aí os disparados mais comuns no neuropocus da emergência. Agora a gente já está focando não só no neuropocus tradicional ambulatorial, mas focando mais na emergência, a gente usa principalmente esses 2 transdutores, tá? O transdutor setorial e um transdutor linear. O setorial ele tem uma frequência mais baixa, permite você enxergar um pouco além, né? Você consegue enxergar até o outro lado do crânio, né? E isso nos dá uma visão panorâmica muito interessante, né? Mas ele tem uma resolução inferior. É aquele mesmo que a gente usa para fazer ecocardiograma, né? O que o cardiologista usa. E a gente tem o transdutor linear, né? O linear ele tem uma frequência mais alta, permite uma qualidade de imagem melhor, mas ele também tem um alcance menor, enxerga menos em profundidade. A gente utiliza aí no cenário da UTI, do pronto-socorro, em vários contextos, né? Tem dicas, né, para cada lugar que você for utilizar, a disposição que deve ficar o aparelho, porque sempre é um grande desafio, são locais que já têm muitos aparelhos, tá? Mas aí poderia utilizar em todas essas condições que a gente comentou, né, de hemorragias, hidrocefalia. A gente pode avaliar aí, por exemplo, desvio de linha média, né, a avaliação de alguns hematomas, avaliar de um lado, de outro e identificar, por exemplo, a pineal. Você pode fazer uma medida de um lado, medida do outro e com isso ter uma análise de quanto a linha média desviou, né, para um lado ou para o outro, tá? Também tem aí um pequeno roteiro aí para o uso nas emergências, incluindo aí a bainha do nervo óptico, né? A gente tem a técnica aqui da bainha do nervo óptico já bem descrita, né? A gente avalia, e eu avalio em consultório, vou mostrar para vocês, além da medida da bainha, eu vejo o Doppler da artéria, né? Da artéria central da retina, da artéria oftálmica. Aqui, por exemplo, caso nosso, o nervo oftálmico, a bainha com a boa definição aqui, né? A gente consegue ver, inclusive, nesse mesmo caso aí, até papiledema, né? Só para ter uma noção melhor aqui, a gente tem a artéria e veia central da retina e a gente tem aqui o diâmetro da bainha, que ele é medido aí, em geral, 3 milímetros para trás aqui da lâmina cribosa aqui, tá? E isso é uma convenção, mas que é importante, claro, né, para a gente ter um parâmetro, mas tem colegas que usam outras medidas, e aí, claro, é importante você informar onde foi feita a medida da bainha, né? A gente pode medir o fluxo arterial nessas artérias da órbita, e isso aí tem ajudado muito
Em alguns casos que eu vejo no consultório, muitos pacientes vêm encaminhados de oftalmologistas, né, com suspeita, por exemplo, de oclusão da artéria central da retina, e aí a gente consegue checar e mostrar para o paciente uma imagem como essa, né, em que você vê a artéria oftálmica cruzando, né, e a artéria e veia central da retina bem centrais, né? Então, é uma imagem bem anatômica, ilustrativa, que o próprio paciente fica convencido que não tem uma oclusão arterial, você mostra a curva para ele. A gente pode usar também, né? Esse aqui também é um caso nosso, e é uma estratégia para avaliação pupilar em paciente com edema periorbitário muito importante, né? Esse paciente, por exemplo, é um edema gigante aqui do lado direito, né? Impossibilitava a abertura ocular para poder examinar a pupila, mas a gente consegue, né? Usar o ultrassom, né? Jogar a luz na órbita que você consegue expor a pupila e você avaliar o reflexo fotomotor consensual, né? Então, aí você consegue fazer a medida da pupila com o ultrassom. A gente consegue também, isso aqui também é caso meu, inclusive é da minha própria cabeça, é um Doppler transcraniano, a gente consegue checar aí os fluxos, né, em todo o polígono. É lógico que, como a gente não está falando de estruturas vasculares que estão num plano único, a gente não consegue no ultrassom, em um corte só, ver todas as artérias, mas a gente consegue ver com boa clareza várias artérias, ver o mesencéfalo, ver se o fluxo está preservado. Fugindo um pouco do trauma, tenho usado também o ultrassom transcraniano na avaliação de doenças de Parkinson e dos diagnósticos diferenciais, né? A paralisia supranuclear progressiva também. A gente consegue ver tanto a ecogenicidade do mesencéfalo quanto o tamanho. Isso aí ajuda muito nesse diagnóstico diferencial. E até, em alguns casos, né? A tomografia quebrou, por exemplo, esse dia eu estava no interior aqui de Goiás, uma cidade chamada Uruaçu, e a tomografia tinha quebrado, o paciente inconsciente, ninguém sabia o que ele tinha, estava entubado. Eu falei, ó, eu não sei fazer mágica, né? Eu posso tentar ajudar vocês. Aí eu peguei o ultrassom, chequei, bainha do nervo óptico, órbita, Doppler transcraniano, vi que não tinha nenhuma oclusão importante de artéria que pudesse causar, por exemplo, um AVC maligno. Chequei todos os fluxos dessas áreas, né? Vi que a linha média estava centrada. Consigo até ver boas imagens aqui, por exemplo, do ventrículo, né? Ventrículo lateral, uma região que a gente chama de cela média, né? E aí, com isso, a gente consegue até ver se tem alguma grande massa ou algo do tipo. Esse caso aqui, felizmente, né, eu chequei tudo, dá até para ver a fossa posterior, se você angular bem o aparelho, alguns pacientes você consegue ver. E era um paciente que, a princípio, não tinha nenhuma condição de emergência, né? A gente fez a tomografia, claro, no segundo momento, mas eu já consegui afastar com bastante segurança algumas condições mais graves, né? Um AVC maligno, um hemoventrículo maciço, né? Uma hipertensão intracraniana, um desvio de linha média, tudo isso aí foi possível afastar só com ultrassom. Então, tudo isso aí que eu falei até agora é o que a gente já conhece, é o que a gente já faz, que se chama neuropox, né? O neuropox tradicional na emergência. Ele tem essa pegada de monitorização e diagnóstico, né? É fantástico, ajuda muito. Eu acho que tem que estar cada vez mais presente em todos esses setores, né? Eu vejo o pessoal cada vez mais empolgado, as gerações mais novas aí estão começando a comprar ultrassom na faculdade, né? Que era um sonho meu há uns 4 anos atrás, isso aí ainda não era realidade, né? Mas nos Estados Unidos já tinham começado, né, a estimular a compra do ultrassom já junto com o estetoscópio, e agora o pessoal já está comprando para valer, porque é útil em todas as especialidades. Mas, então, a gente está conseguindo avaliar com o palco tradicional, órbita, né, o crânio, com uma janela ainda limitada, mas a gente vê boa parte do crânio, mas a gente podia ver mais coisa, né? E aí meu sobrenome é Zapata, meu pai é peruano, sou descendente dos Incas,
E aí, com essa veia cirúrgica, não tinha como eu pensar no ultrassom só fora do centro cirúrgico, né? Eu sabia que eu conseguiria usar também em cirurgias, né? A gente já estava usando antes da cirurgia, depois da cirurgia, por que não durante, né? Então, essa imagem aqui é uma imagem que eu tenho no meu consultório, é o passado e o presente da neurocirurgia, né? Os incas foram os primeiros neurocirurgiões, né? Então, a gente está aqui olhando o presente, olhando para o passado, né? E aqui um bisturi que os incas usavam, né? O tume, né? Inclusive é o nome do meu consultório. Essa parte de baixo aqui era uma lâmina e eles usavam para fazer craniotomias, né? Esse crânio aqui foi o crânio que o Broca avaliou na França, foi enviado para ele para avaliar e que, sem dúvida alguma, ele conseguiu com tranquilidade afirmar que foi feito por uma ferramenta e não pelo acaso, né? Então, claramente, isso aqui, esse corte no crânio, ele foi feito por uma ferramenta com o objetivo de abrir o crânio, né? Então, que mostra que os incas, de fato, foram os primeiros neurocirurgiões aí junto com os egípcios. E aí a gente pensou já no neurococcus avançado, que além do que a gente já fazia antes, a gente consegue incluir a intervenção. Ah, no cenário do trauma, o que me atraiu a atenção é que a gente já tinha o FAST, né? O FAST é algo tradicional na medicina, mas o FAST não tem nada de neuro, né? A gente tem um FAST que avalia basicamente tórax, abdômen, né? Grandes vasos, mas e a parte neurológica? Ela não é avaliada no FAST. Então, o que nos estimulou, né, a desenvolver o FAST BI, que seria o FAST para Brain Injuries. E aí, com isso, a gente consegue fechar esse ciclo, né, esse círculo aí que seria o Neurosound 360. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês do ultrassom intraoperatório na neurocirurgia. O ultrassom, ele sem dúvida, né, ele está evoluindo de maneira impressionante, né? A gente vê que a qualidade das imagens deu grandes saltos, né? Daqui só para efeito de comparação, a gente tem uma imagem de ultrassom, uma imagem de ressonância, em cortes aqui sagital e axial, que são impecáveis, né? A gente consegue comparar com bastante precisão com uma ressonância, né? Isso aqui são imagens do livro do professor Prada, que inclusive tem participado com a gente aí nas pesquisas. E a gente tem imagens aqui, essa aqui, por exemplo, é minha, né? Que mostram que a sonoanatomia ela pode ser muito bem estudada e ela é muito elucidativa. A gente tem aqui as circunvoluções cerebrais, substância cinzenta, substância branca, sulco cerebral. Isso aqui eu estou falando de uma transição occipito-cerebelar, né? Eu vejo com clareza aqui o parênquima occipital, tenda do cerebelo e as polias cerebelares. É uma anatomia muito bonita, assim, muito clara a distinção. Eu gosto dessa imagem nas aulas porque ela distingue bem o parênquima cerebral do parênquima cerebelar. Essa aqui também é imagem minha e fica claro aqui que a gente está com um corte coronal, né? A gente vê os ventrículos, vê fissura interhemisférica, vê plano esfenoidal. A paciente ela tinha um quadro de cerebrite, né? Assim, não daria para vocês saberem, mas com a vivência que eu já tenho desses casos, eu vejo que esse parênquima cerebral aqui, ele já não está normal, tá? Não tem ventriculite, mas tem cerebrite. Era um caso de um abscesso cerebral por aspergilos. A mesma paciente, um outro corte coronal aqui mostrando já plexo coroide, septo pelúcido, né? Então a gente consegue identificar bem as estruturas cerebrais numa cirurgia. A gente vê aqui o uso que pode ser feito conjunto com a navegação, né? A gente pode juntar a navegação com ultrassom, fundir as imagens, né? Isso aí dá mais poder ainda, porque a navegação sozinha, depois que você abre a dura mater, ela não é confiável, né? A gente já tem um brain shift, depois que você perde sangue, perde líquor e qualquer outra alteração ali do parênquima, você perde a navegação.
Mas se você tiver um software que consegue fundir as imagens do ultrassom com as imagens pré-operatórias da ressonância, você tem uma junção aí de duas estratégias muito bem-vindas, né? E aí, com esse software, ele faz uma atualização em tempo real das imagens, permite que você consiga ter uma localização melhor. Tendo só ultrassom, você já faz muita coisa, né? Muita coisa. A navegação é um adicional nesse caso, porque a navegação ela te dá uma, uma noção melhor espacial, né? Se você não tiver uma vivência muito grande com ultrassom intraoperatório, às vezes você pode ficar um pouco perdido nas estruturas, e com a navegação você localiza um pouco melhor. Mas o ultrassom é que manda depois da Duramater para frente, é ele que define exatamente, porque ele está formando uma imagem em tempo real, a imagem do que está acontecendo naquela hora. A gente pode usar também para punção ventricular, punção de catéteres, né? E é interessante você começar com os casos mais fáceis, claro, né? Com hidrocefalias mais extremas, e o dia que você precisar para funcionar um ventrículo slit, né, para um pseudotumor cerebral, por exemplo, aí você vai conseguir com bastante tranquilidade, né? Então, começar com casos fáceis é o ideal em qualquer técnica cirúrgica, né? E aqui, no caso, nessa técnica da ultrassonografia. Esse aqui é aquele caso que eu comentei do abscesso cerebral por aspergilos, né? Um abscesso invasivo. Eu consigo ver a distância do córtex até o abscesso, do começo do abscesso até o fundo do abscesso, né? E aí a gente consegue, com isso, planejar bem o trajeto que você vai fazer a corticectomia, como você vai expor essa lesão. Esse aqui é a imagem, né? Esse aqui agora é o vídeo, né? Eu estou vindo aí com a agulha do lado esquerdo para o lado direito, tá? Entrando dentro de um abscesso bem espesso, uma bola fúngica, e aí ela tinha só um pequeno conteúdo anecóico. Também com ultrassom, esse outro abscesso, faço as medidas do abscesso, profundidade, tá? Venho aqui, ó, com a agulha, punciono o abscesso, posso aspirar, nesse caso aqui saíram mais de 60 ml de pus. Alguns casos têm feito até sem abrir a Duramater, ganhando tempo na abertura e no fechamento, né? E quando o paciente está com uma situação muito extrema, você descomprime mais rápido aquele tronco cerebral. Aqui a gente tem uma lesão metastática, olha a definição da lesão, né? Você faz a medida da lesão, todos os eixos, você consegue definir, inclusive, a área de edema perilesional, né? E aqui já é um cérebro normal. Então, você consegue ver a lesão, consegue ver o edema e a área de cérebro normal, né? Esse mesmo caso, final da cirurgia, depois de ressecada a lesão, a gente joga soro, você vê a cavidade vazia, né? Então, a gente consegue identificar uma remoção satisfatória aí da lesão. Indo agora para o trauma, né? Tudo isso aí foi para mostrar para vocês todas as possibilidades dentro do ultrassom intraoperatório, mas indo para o trauma, a gente tem recentemente, né, cada vez mais artigos aí com N ainda pequeno, mas mostrando benefícios também do uso do ultrassom intraoperatório, né? Nesse caso aqui foi feita uma comparação com a tomografia de crânio, né, para comparar a acurácia do ultrassom intraoperatório. Aí ele está usando aí um transdutor, né, setorial, uma janela óssea, ele consegue identificar aí, ó, hematomas focais, consegue identificar ventrículo, né, partes do ventrículo. Aqui, ó, que é um uso que eu gosto muito, indicação que é uma das que tem mais evidência na literatura, que é o uso do ultrassom quando você vai abordar de um lado, mas do outro lado existe alguma alteração que pode favorecer o surgimento aí de um hematoma ou de uma alteração intracraniana, né? Então, por exemplo, esse caso aqui foi operado do lado esquerdo, mas do lado direito existia já um hematoma, e esse hematoma pode destamponar e surgir durante
a cirurgia. A acurácia, né? A acurácia aqui da ultrassonografia para avaliação do hematoma contralateral, muito próxima com a da tomografia, e também o desvio da linha média também com acurácia muito próxima com a da tomografia. Então, esses benefícios aí de detecção em tempo real, auxílio como guia para a cirurgia, né? Acesso à perfusão cerebral e a custo-efetividade, tudo isso aí faz o ultrassom ser uma ferramenta com um potencial benefício no trauma de crânio, né? Os desafios que a gente tem ainda são que é operador dependente, é por isso que a gente sempre estimula o treinamento. Janela acústica é limitada, porque durante a cirurgia, a gente consegue ver, né, onde o ultrassom alcança. Se você estiver usando um transdutor setorial, você consegue ver até o do outro lado, né? Mas se você não estiver usando um transdutor setorial, você tem uma profundidade aí de até uns 6 centímetros que você consegue enxergar. No pré-operatório, a janela acústica ela é mais restrita ainda, porque você está falando aqui de uma janela temporal, que é onde o osso é mais fino, você consegue ter uma noção. Mas mesmo com janelas acústicas limitadas, você consegue ver bastante coisa, tá? Artefatos, mas o artefato também faz parte do aprendizado, você saber o que é um reforço acústico, uma sombra acústica, tudo isso aí, o artefato, além de tudo, ele pode ser pista para você identificar se a gente está falando aí, por exemplo, de uma lesão mais calcificada, uma outra estrutura metálica, por exemplo, né? Também o ultrassom no trauma pode ser usado aí para você achar, né? Se a gente estiver falando aí de um estilhaço metálico, algo do tipo, te ajudaria a localizar essas estruturas aí intracranianas. Esse caso aqui é de uma hemorragia cerebral, né? Um AVC hemorrágico, não é trauma, mas eu achei ele muito ilustrativo para mostrar o potencial que você tem nesses hematomas volumosos aí, com desvio de linha média, né? Esse paciente aí, 56 anos, hemiparética, disartria, redução do nível de consciência. Durante a cirurgia, a gente, mesmo tendo utilizado já salina e tinha usado o manitol também, na abertura da dura mater, ela estava muito tensa. Ainda tinha muita tensão para a abertura da dura mater, e isso me dizia que quando eu abrisse a dura mater ia sair o cérebro ali como um cogumelo. Todos vocês já viram acontecer, poderia lacerar as bordas do parênquima cerebral, poderia lacerar o parênquima cerebral nas bordas da craniotomia, né? E trazer um problema a mais para esse paciente. Mas com o ultrassom, eu consigo localizar o hematoma, localizar o parênquima normal, e conseguir aspirar a parte líquida do hematoma, e com isso eu já consegui abaixar a dura mater e fazer uma abertura muito mais tranquila, né? Fazer uma abertura menor, inclusive, linear, só o pequeno cortezinho linear, para aspirar o resto do hematoma que não vinha pela agulha, né? Nesse caso aqui eu usei uma agulha de peridural, né? Uma agulha bem grossa, que é a agulha que eu uso também na punção de abscessos, mas ela não foi suficiente, né? Porque o hematoma cerebral desse tipo, ele é muito denso, muito grosso, e ele não passa na agulha, mas ajuda, como vocês vão ver, já ajuda a melhorar o resultado cirúrgico. Então, aqui, ó, a gente vê o hematoma, e aí onde vocês veem aí os vasos, é onde eu não entrei com a punção da agulha. E agora, ó, vocês estão vendo aí, eu estou mexendo, e aí eu estou tentando aspirar, né? E eu aspiro uma parte líquida, né, que eu já tinha aspirado, mas tem uma parte espessa aí, né, que fica, né, de hematoma que não consegue ser aspirado por agulha nenhuma, né? Mas o líquido eu já tinha aspirado, a duramáter baixou, a duramáter baixando, aí eu retirei, né, esses coágulos mais espessos e reviso a cavidade, vejo se tem hematoma, e aí, ó, no final, tomografia de controle, ó, o hematoma sumiu, a linha média resolveu, até abriram os ventrículos, né, assim, ganhou espaço para o ventrículo, o paciente foi muito
beneficiada, né? E tem um caso também, até que o André ficou de comentar, né? Eu vou só pular um pouco esses slides para uma discussão posterior, mas que a gente consegue usar, né, em casos aí de trauma de crânio contralateral. A gente consegue usar também para trauma, tá, de coluna, consegue ver tanto no eixo longitudinal ou axial, né? Para vocês terem a noção da qualidade das imagens de ultrassom, esse aqui é um ultrassom de super resolução, né, do professor Hofstetter lá em Washington, nos Estados Unidos, e aí a gente consegue ver com muito detalhamento aí já a perfusão medular, né? Então isso aí é para onde a gente está chegando com a ultrassonografia. E esse aqui é um caso próprio, né, um caso de trauma, agora já trauma coluna, de uma fratura osteoporótica de L1 com compressão do cone medular, e a gente vê aqui a pulsação do líquor, as raízes da cauda equina, né? A gente vê aqui o cone medular, né? Então, ó, a gente tem L1, compressão do cone medular, e aqui a gente tem as raízes da cauda equina, né? Mais uma vez aqui, as raízes da cauda equina, né? Pulsando, uma imagem muito bonita aí. Se a gente ligar o Doppler, a gente consegue, inclusive, ver se tem perfusão na artéria espinhal anterior. E para lesão de nervos periféricos também, né? Nesse caso aqui meu, também é um caso de um paciente que estava numa festa, tem até a pulseirinha aqui da festa, tinha bebido muito, cortou o punho com uma garrafa. E ele lesou o nervo ulnar e mediano, e a gente consegue, com ultrassom, ver o gap, né? Onde está a falha, onde foi o corte do nervo mediano, do nervo ulnar, e a gente consegue desenhar no paciente, na mão do paciente, a gente consegue desenhar aí essa falha, né? E aí a gente planeja até melhor a incisão cirúrgica e planeja até o tanto de enxerto que a gente vai precisar, tá? Então aqui a gente tem o nervo ulnar, a falha, nervo mediano, a falha, retináculo flexor. Eu estendi um pouco a incisão para trás, um pouco para frente, para explorar um pouco melhor aí esses cotos, né? E aí eu consegui também ter uma noção melhor aí de quanto de nervo sural que eu precisaria, tá? Bom, então, resumindo, o ultrassom intraoperatório, comparado com outras técnicas intraoperatórias, ele tem um custo bem mais baixo que as outras, né? E nem é essa a grande vantagem, né? A grande vantagem que eu vejo é que ele não tem esses riscos e limitações que as outras técnicas têm, né, com objetos metálicos, como a ressonância e a radiação na tomografia. E ele tem, para mim, que é o mais fantástico de tudo, um tempo de preparo e aquisição que é ridículo. De 30 segundos você consegue ter uma imagem comparado com a ressonância intraoperatória que você leva aí de 40 a 60 minutos. 40 minutos, para ser bem sincero, eu nunca vi, né? Assim, nem nos maiores centros eu acho que a gente consegue em 40 minutos fazer uma imagem e voltar a operar o paciente, tá? Mesmo em Harvard, por exemplo, em que não tem limitação em relação a custo para esses equipamentos, o pessoal tem preferido o uso do ultrassom intraoperatório, né? A ressonância intraoperatória ela teve um boom, mas o ultrassom ele tem se mostrado muito mais eficaz, né? Muito mais prático, né? E você pode fazer quantas vezes você quiser durante uma cirurgia, né? Ele em tempo real e é só o ultrassom que vai permitir você fazer essa intervenção, né? Você fazer procedimentos ecoguiados, né? Isso aí é uma coisa fantástica. A gente tem ainda muita coisa para avançar aí, né? A integração do ultrassom com a teleneurologia, eu acho que é algo fantástico, né? Essa telemedicina está avançando muito, é algo que é uma das nossas propostas, né? Faz parte até de uma outra linha de pesquisa. O uso do ultrassom em áreas remotas também é algo que eu acho muito importante, né? Tenho até um outro projeto que chama Neurosound Sem Fronteiras. Se alguém quiser saber mais, depois a gente deve começar ano que vem. Para atendimento de áreas que não têm assistência médica fácil, né? A gente conseguiria levar ultrassom e promover alguns exames ou até procedimentos. A parte de robótica, inteligência artificial associada à ultrassonografia, a parte de realidade virtual e aumentada,
né? E a gente também tem ultrassom como terapêutica, e aí já não seria ultrassonografia, formação de imagem, mas seria ultrassonoterapia, né? Uma terapia, que seria a terapia com ultrassom focado de alta intensidade, e a gente também tem a de baixa intensidade, o HIFU e o LIFU, né? O HIFU ele tem ficado cada vez mais em evidência. Recentemente foi feita aquisição em São Paulo, né? Para uso de ultrassonografia, de ultrassom no tremor essencial e na doença de Parkinson, né? Mas a gente também tem outros usos, inclusive para tumores cerebrais, né? E inclusive também no trauma de coluna, o trauma de medula, né? Então a gente tem aqui nesse exemplo, isso aqui é de um artigo aqui de 2021, que ele mostra várias aplicações do ultrassom no trauma medular, e eu acho interessante que aqui é a imagem, mas essa aqui, ó, é o ultrassom terapêutico, né? Você vê que tudo está convergindo um foco. A gente pode usar o HIFU, por exemplo, para risotomias, né? E o LIFU para abertura da barreira hematoencefálica, para assim a gente poder permitir a entrada de algumas drogas, né, para agirem localmente naquela região ali do trauma, ou um tumor, por exemplo, né, permitir que o quimioterápico haja somente naquele lugar, né, o que diminuiria o efeito sistêmico da quimioterapia. E a gente pode permitir também a análise, né, a microanálise, né, dessas substâncias aqui. Bom, então a gente tem várias utilidades aí do ultrassom na neurocirurgia, no trauma. Então, só um take-home message, né? Uma ferramenta muito importante, muito útil, múltiplos benefícios aí por ser real time, permitir o uso para guiar uma cirurgia, né? Perfusão, estudo de perfusão. A gente tem essas limitações que a gente comentou em relação às janelas, em relação a treinamento, mas se for colocar na balança, tudo isso compensa muito investir nesse treinamento e aprender, porque é uma técnica que tem ajudado muito, né? Então, permite aí uma evacuação de hematoma preciso, com manipulação cerebral menor, e permite identificar aí edemas cerebrais, desvios de linha média durante a cirurgia. Que é um pouquinho, né? Que foi o nosso evento ano passado sobre a ultrassonografia, foi um evento aqui em Goiânia, né? E a gente conseguiu usar, né, ultrassom em todas essas vertentes. Nervos periféricos, a gente faz o Doppler transcraniano, intervenção em cérebro, parte carótida também dá para usar. Eu tenho cirurgia ao vivo, os bloqueios de coluna, o Phantom, intervenção à coluna de porco, né? Bom, então, me coloco à disposição para responder algumas perguntas, né? Tem meus contatos aí, e a gente está aí justamente para poder divulgar, né? Minha maior intenção é divulgar. A gente tem aí os Neurosab Webinars também, que vocês podem acompanhar. A gente vai voltar em breve aí no YouTube com essas atividades, sempre convidando aí pessoas bastante interessantes do mundo inteiro que podem falar sobre ultrassom melhor do que eu. Então, obrigado aí pelo convite. Vou abrir aí para todo mundo poder conversar e falar. Parabéns, doutor Leonardo, pela excelente aula.
Acho que é o André agora, né, André? Isso. Boa noite. Eu tenho um caso para apresentar, que é um caso, na verdade, cedido pelo Dr. Leonardo. Agradeço à doutora Kelly a oportunidade e o convite, ao Dr. Leonardo pelo caso, para concretizar, para ilustrar a aula e, ao mesmo tempo, o professor ter seus comentários deles finais, porque eu sei que tem perguntas que o pessoal vai fazer sobre o caso e sobre a aula, e eu até já guardei minha pergunta também. Então, deixa eu fazer o share screen aqui. Todo mundo está vendo minha tela certinho? Certinho, André. Bom, boa noite a todos. Meu nome é André, sou residente do 4º ano aqui da Santa Casa de BH. De novo, agradeço o convite. A minha participação vai ser mais como moderador, mas para concretizar a aula do professor, trouxe um caso que inclusive é dele, estava na aula dele, e aí eu vou tecer o caso e vou só relatá-lo para a gente discutir em cima disso. Uma paciente do sexo feminino, jovem, foi admitida no cenário de politrauma após um atropelamento. O trauma de maior relevância foi crâniofacial, então foi admitida já sedada, entubada. Foi realizada uma TC de urgência e na avaliação da neuro já foi identificada uma anisocoria, esquerda maior que a direita, mas na tomografia tinha um subdural agudo frontal à direita laminar, uma fratura contralateral e as cisternas livres e, sindromicamente, a anisocoria aparentemente não se justificava por hipertensão intracraniana. A paciente foi conduzida para o CTI, foi tratada inicialmente de modo conservador e a monitorização da PIC foi feita de modo não invasivo, com medidas clínicas e, principalmente, a ferramenta que está sendo exposta na aula aqui, o ultrassom, tanto Doppler transcraniano quanto a medida de bainha de nervo, né, todas as ferramentas que tinham à disposição. Inclusive, o professor compartilhou a ideia de que a neurocirurgia estava sempre ativa no caso, mas o próprio pessoal da intensiva faz também, né, os procedimentos, as medidas. Essa paciente, ao longo dos dias, cerca de 8 dias depois do TCL, teve pioras, né, inclusive com pioras da imagem, piora dos parâmetros da ultrassonografia, e aí foi indicada a cirurgia. A paciente piorou e precisou de uma descompressiva. Aí a gente tem a imagem da fratura, são as imagens da aula do professor. A imagem da fratura à esquerda. A ultrassom, eu não consegui rodar o vídeo, o professor pode mostrar também que ele tem as imagens lá. E, enfim, a conduta foi a descompressiva. A condução do caso é interessante, aplicada na aula, porque para monitorização não invasiva, o ultrassom foi a ferramenta essencial, ajudou inclusive a tomar condutas, né, junto com a tomografia, foi uma das ferramentas e uma das variáveis que permitiu a conduta da Craniec, e na cirurgia foi feito o uso, né, do dispositivo também, porque o professor entendeu que contralateral poderia haver alguma destamponamento a partir da descompressão e haver um sangramento ou descompensação, que não aconteceu nesse caso, mas o uso da ferramenta do ultrassom foi feita no monitorização para indicar um tratamento conservador, foi feito no diagnóstico de uma descompensação para indicar uma cirurgia e foi feito no intraoperatório. Então, o caso é mais para ilustrar. Eu sei que o professor vai ter comentários a tecer e depois das falas finais dele, as perguntas do público, eu tenho a minha também para fazer. Obrigado. Excelente. Não, esse caso, eu usei ele na minha aula lá no Chile e eu achei interessante colocar aqui, porque ele mostra justamente esse uso do ultrassom em várias etapas do cuidado do paciente, né? Então, a gente tem aí a bainha do nervo óptico, o Doppler transcraniano, que foram cruciais aí na decisão, na conduta, né? Estava acompanhando esse paciente conservadoramente num primeiro momento, é um serviço grande, né? De que ele deu entrada no serviço, um colega avaliou, depois foram outros plantonistas,
né? E aí foram feitas medidas seriadas aí da bainha, do Doppler, e aí a partir do momento que essas medidas foram alteraram os parâmetros clínicos, aí a gente chegou num consenso que era melhor descomprimir, aí foi feita aquela nova tomografia também, né, nesse momento, e aí a gente viu que tinha realmente um edema importante ali no lobo temporal, aí foi feita a descompressão, mas a gente olhou que no outro lado ela tinha aquela fratura, inclusive estava até flutuante, então, baseado em todos os casos que eu já tinha estudado de ultrassom intraoperatório em trauma, esse era um caso que tinha uma indicação precisa, porque você poderia ter um tamponamento que você ia descobrir no dia seguinte só, né? E se formasse, e tem vários casos relatados já de hematoma contralateral, você ia descobrir só na tomografia do dia seguinte, ou se essa paciente aumentasse a anisocoria que ela já tinha. Então, ela tinha uma anisocoria por trauma, né? Assim, uma discoria ali, né, por trauma. Mas aí, se ela começasse a descompensar o lado contralateral, às vezes você ia demorar a perceber, né? E aí, com o ultrassom intraoperatório, você consegue dar mais tranquilidade no fechamento. Você já faz, é como se você fizesse um exame de controle no final da cirurgia. Você já fecha o paciente com mais tranquilidade, né? E aí, como a gente consegue ver numa das imagens, a gente vê com clareza, se você puder até voltar àquela imagem, tem um mesencéfalo, tem uma das imagens do ultrassom, e aí a gente vê as cisternas livres, sabe? Que eu acho uma informação muito bacana intraoperatória. Tá mais para cima ali. Volta um pouquinho. Isso aí, ó. Aí a gente vê o mesencéfalo aqui, ó. Olha que beleza que é essa imagem, né? Você vê que esses términos aí estão livres, né? Não está com nenhuma tumefação importante, um desvio de linha média. A gente consegue, dependendo da angulação, até ver fossa posterior, sabe? Então, aqui eu não tenho vídeos assim desse caso, até porque eu não estava com o meu aparelho, né? Então eu consegui pegar alguns, mas a gente já é um princípio aí de um cuidado a mais que esse paciente no intraoperatório, né? E um outro cuidado que eu não falei na minha aula aqui, mas que foi uma pergunta lá em Santiago, é em relação às carótidas. Secção de carótida também você pode investigar no pronto-socorro, na UTI, né? Alguns traumas de junção crânio-cervical ou cervical, o paciente começa com alguma alteração, você pode fazer então, uma checada nessa carótida, na vertebral, ver se não tem alguma dissecção, né? Que pode estar levando a um problema maior depois. Tá? Então, só esse aí são as minhas ideias no momento, que eu estou ainda engatinhando nesse assunto, e aí por isso que eu estimulo muita gente a fazer, porque sempre vem novas ideias. Se Ok. tiver alguma dúvida, eu estou à disposição. Obrigada, André. Obrigada, doutor Leonardo. Vou chamar o doutor Luiz Gustavo e o doutor Odilomar para fazer suas considerações. Boa noite, estão me escutando? Sim, Bacana. Eu queria inicialmente parabenizar, né, o Leonardo por esse trabalho sensacional que ele está fazendo. Já conheço esse trabalho há muito tempo e já tive com ele, a gente já teve a oportunidade de trocar muita informação, muita notícia, né, sobre esses avanços do Doppler. E puxando uma sardinha também para o meu lado, da vascular, né, assim, eu sei que no trauma é super importante, mas na vascular a gente sabe também que é a parte que está extremamente consolidada e que faz muita diferença para a gente, né? Seja no nosso maior uso tradicional, que é na velocidade da artéria cerebral média, para a gente avaliar o vasoespasmo, né, na sequência, e a, até mesmo nas endarterectomias, para a gente ver se tem com o próprio Doppler transcraniano, né, se a gente tem alguns pedaços mesmo de trombos, êmbolos saindo, teste de microbolhas para foramen patente, na punção arterial direta, né, que está sendo cada vez mais usado e mais exigido, né, a punção guiada pelo ultrassom. Sim. Uma pergunta, Léo, para você, em relação ao trauma, que isso já foi uma pergunta também do meu serviço quando eu apresentei uma aula de Doppler transcraniano e de bainha de nervo óptico, que a gente não chegou muito num consenso. A gente sabe que a gente pode estimar, mesmo que grosseiramente, essa distância dessa bainha do nervo óptico, né, pela tomografia. E eu queria ver com você até quando ela é confiável e quão comparável ela é com o meu Doppler, com o meu ultrassom, na verdade, né? Eu posso pegar a primeira imagem
e conseguir comparar com as medidas seriadas com Doppler, com ultrassom, porque nem sempre, assim, às vezes a gente chega a ter um paciente já com 2, 3 dias e nós não temos um valor de parâmetro, né? E nos estudos, eu seja, escrevi também sobre isso, a gente tem valores de estimativa, né? Valores que, assim, a gente não tem um limiar específico, a gente sabe que a bainha de Nevo ela vai aumentar com o aumento da pressão intracraniana, mas um valor numérico, assim, específico, 5,5, 6, oscila muito de estudo para estudo. Eu queria ver isso com você, como você faz? Você aceita essa tomografia como um bom parâmetro para a gente jogá-la e associá-la ao ultrassom? E o valor numérico, você usa algum, assim, para avaliar? Tá, boa pergunta. Assim, como você falou, o número ele varia muito na literatura, né? Ele está em constante atualização, né? Conforme vão saindo trials com um N maior, populações mais distintas, esses números vão variando um pouco. E ele varia também conforme até a etnia. Por exemplo, a população asiática tem diferentes valores de referência, né? A população pediátrica também tem valores de referências diferentes, né? A gente tem que levar em consideração também pacientes que já têm alguma alteração na órbita, né? Por exemplo, lesão devido a alteração tireoidiana, né, tumor de Graves, ou tem alguma alteração orbitária mesmo, todos esses pacientes eles têm que ser analisados de forma individualizada. Então, até hoje, o que é mais, assim, tem um valor maior do que o número absoluto é o follow-up, né? Então, esse paciente chegou, você faz uma medida inicial e você acompanha se ela está em aumento, se ela está mantendo ou se ela está decrescendo, né? Então, assim, esse follow-up, ele é fundamental, porque independente do basal desse paciente, se você chegar e no segundo dia a medida está aumentando, no terceiro dia ela está maior ainda, aí você sabe que esse paciente ele está evoluindo com uma deterioração, né? Eu estou falando do terceiro dia, mas na verdade, quando o paciente está muito crítico, a gente faz várias medidas sequenciais no mesmo dia, né? Horas de diferença, né? Em relação à acurácia comparada com tomografia, eu não sei um número de precisão, né? Assim, não me recordo agora de algum estudo que chegou num número da acurácia do ultrassom comparado com tomografia. Mas dos números que eu sempre sei de sensibilidade e especificidade sempre são muito altos, né? Assim, para cima de 90 e tantos por cento, tanto para sensibilidade quanto a especificidade. Só que a gente tem que considerar que o ultrassom ele ainda tem uma informação a mais que a tomografia e a ressonância não passa, seria o Doppler, né? Então, além da questão da medida, a gente também tem o Doppler que a gente consegue fazer da artéria central da retina e a gente consegue avaliar índice de pulsatilidade, né? E aí esse parâmetro também ajuda a gente a corroborar essa informação de regime de hipertensão intracraniana ou não. Eu estava recentemente lá, lá com o Robson, com o Dr. Wellington, e aí foi muito reforçada essa questão da monitorização não invasiva. Quantos recursos que você tem mínimos para poder afirmar, né, se realmente é fidedigna a informação ou não. E tem que ser pelo menos dois. Então, assim, você avaliar um paciente e usar só a bainha é pouco, tá? Usar só o Doppler também acho pouco, né? Agora, se você tem bainha, Doppler, tem pupilômetro, tem Brain for Care, tem tudo, você junta essas informações e aí você tem um dado muito mais preciso, né? E aí você consegue tomar uma conduta muito mais assertiva, né? Então, eu acho que a gente está caminhando nesse sentido, da monitorização não invasiva, mas todos esses recursos conversando e colaborando uns com os outros, né? Para a gente ter um diagnóstico mais preciso. Isso eu uso até no consultório, né? Hoje em dia, para hidrocefalia de pressão normal, por exemplo, eu tenho feito bainha, mas aí eu junto com a informação do TAP teste, junto com o estudo de fluxo licórico na ressonância, né? Então, eu estou só somando elementos para me dar uma tomada de decisão mais
mais precisa, né? A ressonância e a tomografia, elas ajudam nessa medida da bainha, mas eu acho que elas não têm esse plus aí, que seria a questão do Doppler, né? Mas o estudo de acurácia deve ter, sim, e com certeza são estudos altos. Agora, o treinamento é sim importante, né? Tem até estudos mostrando a forma de você treinar para ter resultados mais parecidos, para não ter uma variação de examinador muito grande, né? Então, A, B, C e D, todos chegaram a um valor muito próximo, tá? Show de bola, obrigado, Léo, pela explicação, muito bacana. E é uma coisa também importante frisar, assim, eu vi que você falou bastante sobre a artéria central da retina. Para mim, né, no caso da endovascular, ainda chega bastante pedido, e é relativamente comum, para avaliar a perda visual súbita, né, e para a gente avaliar a oclusão da artéria central da retina. E assim, a gente não consegue ver diretamente, não é o exame, o melhor exame para a gente ver a artéria central da retina. Então, teoricamente, não é uma artéria visível ao exame, né, da angiografia, mas a gente consegue ver indiretamente o blush. E Uhum. você mostrou de uma maneira, sei lá, uma imagem sensacional, né? Eu já vi também em outras aulas, a artéria central da retina ela é perfeitamente visualizável e relativamente fácil de ser visualizada ao Doppler, ou seja, assim, o exame padrão ouro, né, acho que, né, a gente pode assim falar para avaliar a oclusão da artéria central da retina seria mesmo o Doppler e não a angiografia, né? Pois é. Inclusive, é uma dica para quem está começando a fazer o ultrassom da bainha do nervo óptico, procurar a artéria, porque a artéria é a artéria central da retina. Então, se você quiser procurar o centro do nervo, você vai ter que procurar. Se você achar a artéria, você já sabe que você está achando o nervo, né? Então, liga o Doppler, procura ali, a hora que você vê uma artéria pulsando, né, mais ou menos ali a média, você sabe que o nervo está ali, né? Então você ajusta sua mão e aí você vê o nervo melhor, né? Então a artéria central da retina é uma dica para você achar o próprio nervo. Boa noite aí a todos. Primeiro eu queria agradecer aí o convite da doutora Kélia, tudo bem, doutora? Obrigado pelo convite na apresentação. Parabéns aí, Leonardo, pela apresentação, muito boa apresentação. Mas eu queria apontar algumas coisas aqui. Primeiro, em relação ao que o André apresentou lá, né? A impressão que eu tenho da imagem é que na primeira foi feita uma descompressiva à direita e na ultrassonografia foi feita uma imagem à esquerda. É isso ou é impressão minha? O ultrassom, ele é do mesmo lado da descompressão, Pois é, a mas janela. a impressão que eu tenho que lá, que na realidade a primeira que foi feita a descompressão foi à direita, né? Uhum. Onde tem isquemia lobo temporal, mas na sequência, quando foi feito o ultrassom, foi feita uma janela do lado esquerdo, como se fosse uma descompressiva da esquerda, entendeu? É por isso que eu acabei não entendendo muito a sequência Tá. das imagens que apareceu na sequência do caso, entendeu? Tá. Não, desculpa não ficar claro ali, mas se ele puder voltar a imagem, eu tento Consegue colocar aí, explicar. André, Mas foi novamente? uma descompressiva do lado direito, e aí, através da descompressiva, depois de remover o osso, passa ultrassom em todo o parênquima, e aí eu consigo ver o lado esquerdo, né, onde tinha fratura. E aí, esse lado esquerdo, eu consigo checar ali, né, se formou um hematoma volumoso, se está tendo algum desvio, né? Então, aqui nesse caso, ó, deixa Olha, eu. olha, aqui, ó. Vai dando sequência, André, vai dando sequência aí. Vai dando sequência lá das imagens. Vai dando sequência, sequência. Acabou aí, não? Aí, ó. Aqui é a pressão que foi descompressiva à direita, ó. Aí o próxima imagem. Deixa eu ver aqui, peraí, é que eu sumiu minha tela aqui, peraí, só um minutinho. Deixa eu voltar que eu ia colocar aqui para compartilhar meu mouse aqui e acabou não dando certo. Hum. Professor, se você Ah, tá. quiser compartilhar Aí, a sua tela, não tem, Ah, às vezes, tá. Talvez eu compartilhar a minha aqui. Eu tenho o caso aqui, eu vou compartilhar da minha tela, eu acho que vai ficar mais fácil aqui, o peraí. próximo depois dessa imagem seria apareceu a descompressiva do lado esquerdo e você ensonando pelo lado esquerdo, entendeu? Aí Peraí. mostrando do lado direito. Ou seja, Deixa parece que eu. eram pacientes diferentes, não parecia ser o mesmo paciente. Porque a primeira parecia que era uma descompressiva à direita, e na Tá, insolação peraí, apareceu uma peraí. descompressiva à esquerda.
Então, Vocês foi estão essa a vendo impressão. minha tela aqui? Tá dando para ver? Sim, tá dando Tá, para né? ver. Tá. Sim. Bom, então essa é a tomografia que a gente optou por fazer cirurgia, né? Não, é a tomografia em que já foi definida a indicação cirúrgica, e a indicação cirúrgica foi para descompressão aqui da contusão do lado direito, certo? A Certo, contusão está à direita. A fratura é à esquerda, tá? perfeito. A fratura aqui, certo? Agora, o ultrassom, ele foi feito do lado direito, jogando a imagem para o lado esquerdo, né? Então, esse aqui é o mesencéfalo do lado esquerdo, tá? Esse aqui é o do lado Entendi. direito. O Continua um pouquinho ultrassom está aqui em lá para baixo. cima. Não, Ah, eu sei que continua lá para baixo das imagens. Ó, aí a direita, aí vai lá no próximo. aqui é a coluna já. Esse Pois aqui, é. Não, mas o André apresentou, porque eu lembro muito bem, no momento que você faz a craniotomia aqui, que estava no próximo vídeo, depois desse, na apresentação do André, mostrava que você estava ensonando uma craniectomia do lado esquerdo e mostrando o hematoma do lado direito, entendeu? Ou seja, do lado direito não tinha cirurgia, não tinha craniectomia, a craniectomia era à esquerda. É por isso que eu fiquei não, confuso eu não, quando ele apresentou, mas quando o André ele representou as apresentou. mesmas imagens que eu tenho aqui. O que eu acho que você está lembrando é do artigo, né? Que eu apresentei, né? Essa Esse aqui, ó, artigo. olha, volta lá. Esse artigo? Não, volta. Volta mais uma. Volta mais uma aí. Ah, esse aqui é um É, artigo. pois é, mas Esse não é, esse, não é o meu caso. pois é, mas Esse- esse aqui estava na sequência daquele, Ah, ah, tá. entendeu? Não, Se eu você acho que fosse fazer a ele. encenação aqui do lado esquerdo Tá. e o hematoma fosse para justificar o Não, hematoma do lado direito, eu entendeu? entendi o que esse aconteceu. slide, esse slide Esse, final, desculpa, ele era para mostrar o raciocínio sobre um sangramento contralateral e a ideia do ultrassom enxergar do outro lado, mas esse slide realmente não era sobre o caso. Desculpa, não, É, porque é isso que não eu é estou do falando. meu Foi por isso que caso. acabou Esse, confundindo. esse aqui é de um artigo. Só que é porque Aham, no artigo, esse artigo, existia um hematoma contralateral. Era só para sim, mostrar isso, entendeu? a Que expansão, sim. nesse artigo aqui tinha um hematoma mesmo, né? E aí, no meu caso, eu fiz para ver se não aparecia um hematoma, né? Sim, Foi justamente para ver se durante a descompressão, essa fratura, né, que tinha, ela não podia dar origem a um hematoma, porque tem vários casos em que no sítio da fratura surge um hematoma depois de uma descompressão. Então, descomprimindo do lado direito, surge um hematoma do lado esquerdo, tá? sim. Então, eu entendi que A foi, mas é confusão. porque foi uma imagem de um artigo científico, né? Não é a imagem do meu caso, não. É porque passou lá, mas foi só para ilustrar É. essa, E minha essa sequência, estratégia. e minha sequência é até nesse desenvolvimento do raciocínio, assim. Eu sou neurocirurgião e neuroradiologista também, tá? Assim, um dos motivos que me levou para a ultrassonografia foi perceber isso lá atrás, mesmo o sistema da neurocirurgia, que eu achei que o avanço da neurocirurgia dentro das cirurgias vasculares ia acabar sendo endovascular, né? E a tendência é nesse caminho. Eu acho também que a ultrassonografia é uma arma que, com certeza, ela vai fazer parte dos futuros neurocirurgiões, entendeu? Então, os futuros neurocirurgiões que não souber mexer, manipular uma ultrassonografia, vai estar perdendo em relação aos outros colegas, com certeza. Uhum. Principalmente dentro da área da neuro-oncologia, e aí eu também não vi que você falou um pouco, mas tenho certeza que você deve fazer a parte pediátrica também, entendeu? A parte Sim. pediátrica a gente utiliza com muita frequência também, principalmente nas crianças menores, que tem uma janela ali acústica para você fazer transfontanela, que você consegue fazer inúmeros procedimentos e diagnósticos, entendeu? Então, Sim. assim, eu não tenho dúvida que a ultrassonografia é uma arma que vai ajudar e ajuda muito o neurocirurgião e me ajuda bastante. Primeiro, até Uhum. mudar a forma como eu pensava. Antigamente, eu fazia, eu puncionava a artéria, era lesão por dupla parede. Eu penetrava a artéria do outro lado, para depois ir tirando. Agora, não, a minha intenção é, eu faço pelo ultrassom, verifico o ultrassom e faço parede única, né? Que é a tendência agora é mais fazer esse lado. E dentro da neurooncologia, para mim, assim, eu acho é um dos principais assim, motivadores para que eu faça no dia a dia, principalmente dos
pacientes com tumores cerebrais, essa parte que eu preciso fazer, ter uma noção de localização da lesão, de profundidade, de ressecção depois de controle, é uma coisa muito legal. E dentro do trauma que eu comecei a observar, eu comecei também a fazer. Eu ainda tenho poucos casos no trauma, porque, vou ser sincero, é uma coisa que ainda é nova, até no país, entendeu? E aqui, o meu foco era mais pediátrica e neuro-onco, e agora eu comecei também a fazer dentro da parte do neurotrauma. E estava vendo, assim, das indicações em si, e se você tem, por exemplo, eu tenho uma dificuldade muito grande quando eu vou medir a bainha, a gente sabe disso, que é uma realidade, que às vezes, por mais que ela dê aumentada e dê outros sinais também de que aumento dessa pressão, tipo uma elevação lá do disco, você não, por mais que você identificou o aumento da pressão e você quer tratar ela de forma rápida, às vezes você não consegue. Mesmo você utilizando manitol, salgadão, hiperventilando de forma temporária, essa resposta ela não é tão rápida quanto a gente acha que é, né? Então, às vezes, a gente tem a impressão que, de repente, eu vou fazer uma monitorização não invasiva e achar que, chegou lá uma bainha de 5, eu acho que eu vou ter que fazer uma descompressão, e aí você vai fazer, vai contra 5 de novo. Você toma as medidas para a hipertensão intracraniana e você percebe que parece que essas medidas que você tomou não causou efeito nenhuma na pressão intracraniana quando você utiliza o ultrassom da bainha. Então, a gente percebe que, na realidade, o efeito de aumento da pressão talvez seja mais fidedigno do que você utilizá-la como parâmetro para acompanhamento. Pelo menos é a impressão que eu tenho no dia a dia quando eu vejo e pelo menos dos trabalhos que eu tenho lido, entendeu? Em relação a isso. E aí, por exemplo, nesse caso que você colocou, que eu achei interessante, o que geralmente eu faço, né? Eu vou muito, às vezes, muito pela clínica do paciente, entendeu? A gente já percebe que já tem um desvio de linha média ali na tomografia inicial, né? A gente já consegue visualizar que tem um desvio, por mais que não tenha uma lesão. A gente percebe que é o seguinte, eu não sei quanto tempo foi feito a descompressão daquela paciente. Foi menos de 24, 48 horas? Tu sabe, Léo? Então, aquela tomografia, ela não é a inicial, ela é a tomografia que a gente já indicou a Tá. intervenção, A né? intervenção, entendi. Tá. Que Então, não ela tinha a tinha uma inicial dela, tomografia, né? porque, assim, esse caso, eu nem tenho a tomografia inicial, na verdade, mas a tomografia inicial, ela estava bem inocente, e aí foi Entendi. feito o acompanhamento com a bainha, com o Doppler, né, e clínico, né, os parâmetros clínicos, e aí a hora que aí fizeram algumas tomografias seriadas, mas a hora que realmente virou, né, assim, que realmente dilatou mais a pupila, a bainha, e o Doppler aumentou o índice de pulsatilidade, aí foi feita uma última tomografia antes de, né, levar para descompressão. E essa aí é a que a gente vê. Aquela lá é a pré-operatória do dia da Entendi. cirurgia. Não, Entendi. ela tem uma de entrada de, eu acho que 3 dias antes, eu acho. Ela Então, no terceiro, acho que foi no terceiro dia que realmente o negócio ficou. Então, na realidade, a indicação foi pelo acompanhamento da ultrassonografia e depois que você Isso, fez com a tomografia para poder fazer a cirurgia. Tu utilizou isso é. outro parâmetro ultrassonográfico? Não. Para indicação da cirurgia, não. Como? Não Tu entendi. utilizaste outro parâmetro ultrassonográfico para indicação da cirurgia ou não? Foi só a bainha mesmo? Não, foi Bahia e Doppler. Aqui os intensivistas, aqui a Rede Einstein assumiu, né, o hospital de urgência, e aí, felizmente, a gente conseguiu em cada UTI pelo menos um intensivista que faça o O neuropólio. do... Pelo menos Entendi. um em cada UTI. E aí, eles checam os pacientes, né? E vão avisando para eles, esses pacientes mais críticos. E aí eles têm um contato direto comigo, né, e com os plantonistas também, e aí avisam, ó, esse paciente aqui, ele está piorando, a gente está checando de hora em hora aqui, de, sei lá, duas horas e tal, ele está piorando, vamos fazer alguma coisa? Vamos. Aí fez a tomografia e a gente partiu para descompressão. Entendi. Eu gostei do seu comentário em cima da bainha, porque realmente é isso que a gente tem visto, ah, ela para dilatar, ela dilata assim rápido, né? Assim, ou seja, uma hipertensão intracraniana você checa já está dilatado, mas depois que você faz algumas medidas, ela não volta ao normal de forma imediata.
né? Ela tende a voltar em algum momento, mas por isso que a gente precisa dos outros parâmetros mesmo. Não dá para usar só a bainha, não, né? E aí o estímulo tem sido para uma monitorização multimodal mesmo, né? Modal, sim. Usar Por isso outros que eu recursos. tô E aí, falando. na própria bainha, por exemplo, uma coisa que vai mudar mais rápido seria o índice de pulsatilidade da artéria, porque esse Isso, aí já é mais imediato, né? é, O diâmetro da bainha, não, mas a artéria em si, ela é um parâmetro termodinâmico, ela vai mudar mais rápido. Ela é. vai se É ajustar porque mais rápido. eu costumo Doutora geralmente fazer Gilmar, o desvio de linha média. Opa, desculpa, doutora, pode falar. perdão, só para avisar que tem duas perguntas aqui no chat Ah, tá depois. bom, então vamos Ah, mandar bala. Perfeito, obrigado. tranquilo. Obrigado aí pelas perguntas, Gilmar. Estamos em contato. Tá bom. Ele tá no nosso grupo já de ultrassom intraoperatório, né? Convido quem quiser participar também. A gente tem alguns grupos aí no WhatsApp para discutir esses assuntos. Doutor Gilmar, se você Eu puder. leio? Tá. Então, tem uma pergunta do Matheus. Matheus é um grande amigo também também participou aí com a gente no curso. Ele perguntou em relação à capa do ultrassom, no ultrassom intraoperatório. Essa questão da capa, ela é muito importante assim para todos os procedimentos estéreis que a gente vai fazer, né? Porque exige um treinamento, né? Não é tão intuitivo assim colocar uma capa com gel sem contaminar, tá? Na internet tem vários, eu quero até gravar um vídeo, porque é uma pergunta bastante recorrente, mas geralmente a gente usa uma técnica que chama do meião, assim, né? Você pega a capa de vídeo, a mesma que usa para cirurgia por vídeo, endoscópica, né? E aí você desliza, coloca sua mão, né? Protegendo sua mão, e faz uma cavidadezinha naquele plástico, e desliza o restante. E aquela cavidade mantém até o final, né? E você desliza, até você conseguir, com a sua mão protegida por plástico, abraçar o transdutor que a pessoa vai te entregar, né? Já com gel, e aí você envolve ele. Então, a sua mão, ela tá a luva com plástico por dentro, por fora, você envolve ele. Aí a pessoa pega as pontinhas, amarra e ela puxa. E aí você puxa tudo aquilo ali. Essa é uma das técnicas mais utilizadas. Mas tem outras técnicas, inclusive o André, que é um grande amigo aí, e foi meu colega no curso, né, coordenador junto comigo, uma experiência vasta. Ele tem uma técnica dele que eu acho muito bonita também, que ele coloca uma luva estéreo, enche ela com gel, né? E aí ele encaixa no transdutor e depois ele pega um dedinho de luva e amarra, né? E deixa bem esticado, né? Com a luva, com gel, eu acho que fica muito bom também, porque fica bem esticado, né? Precisa de um pouco de treinamento a pessoa que vai fazer, né? A outra técnica muita gente já sabe, assim, das instrumentadoras. E essa aí é mais o próprio cirurgião que tem que fazer, tá? É um pouco difícil de explicar aqui só assim, mas depois posso encaminhar vídeos para quem quiser me procurar, explicando com mais detalhes essas técnicas. E o Bernardo, ele perguntou em relação a aneurisma cerebral. Para o seu Doppler substitui o Cicpara antifluorescerina? Em algum momento eu acho que vai, né? A gente consegue usar para muita coisa, né? Eu tenho cirurgia de MAV, de aneurisma mesmo, assim, sem MAV, eu não me lembro se eu gravei alguma cirurgia, mas a gente consegue ver muito bem, né? A gente consegue ver até a artéria central da retina, as artérias ali do sulco silviano, a gente vai conseguir ver também bem. Acho que vai caminhar para esse sentido, principalmente quando a gente tiver transdutores menores, entendeu? Para mim, hoje, a limitação é em relação ao tamanho de transdutor, para poder substituir a angiofluoresceína. Por quê? Eu uso o menor transdutor que eu tenho, ele é menor aqui que meu dedo, né? Assim, seria essas duas falanges aqui e a espessura menor. Mas ainda assim, mesmo ele sendo pequeno, é um hockey stick, né, um bastãozinho de hockey, ele ainda é um pouco grande para alguns acessos cranianos,
tá? Então, porque o ultrassom, ele tem que ficar, ele não fica exatamente onde você está mexendo, né? Ele tem que ficar, às vezes, um pouco lateralizado ali, né? E angular um pouco para onde você está trabalhando. Então, você tem que fazer uma craniotomia um pouco maior, dependendo do tamanho seu do transdutor, né? Porque você está trabalhando aqui com os vasos, né? Vamos supor que você está no sulco, mas você tem que deixar o transdutor ali, por exemplo, no lobo frontal, né? Angulado para o sentido que você está mexendo ali no sulco, tá? Para muitos casos daria, tá? Mas ainda eu acho que se tivesse transdutores um pouco menores, ajudaria mais. Algumas empresas têm já transdutores até para base de crânio, tá? Tem transdutores, assim, vou falar a empresa porque até porque só tem uma, né? A BK Medical, por exemplo, da General Electric, ela tem transdutor para base de crânio, que é um transdutor minimamente invasivo, que se usa para hipófise. Você delimita bem a hipófise, o tumor, as carótidas, né? Não é só aquele Doppler que a gente usa normalmente, que a gente só usa para saber se não está chegando perto da carótida ou não. Você consegue ver a lesão, você consegue ver o tumor, né? É um exame visual, não é só auditivo. E aí a gente está caminhando nesse sentido. Eu já usei para fossa posterior, para tumor de ângulo ponto, mas ele começa a atrapalhar um pouco o meu transdutor. Ele fica muito grande para o acesso que a gente tem, né? Que geralmente ali é um pouco maior que uma moedinha, né? De R$ 1. Mas a gente tendo esses transdutores aí específicos, eu acho que a gente vai caminhar nesse sentido aí de talvez não precisar de angiofluoresceína, né? Não conheço artigos já fazendo essa comparação, mas eu acho que vai ter em breve. Com licença, boa noite. Vou fazer uma pergunta, não sei se vai ser a última, a doutora Kélia depois vai moderando. Então, agradeço primeiro a oportunidade, o comentário do doutor Edlamar, muito relevante, principalmente para mim, como residente, para os outros residentes que estão ouvindo, sobre a ultrassonografia ter participado da avaliação, não sozinha, mas participar da avaliação do paciente crítico, participado da indicação da cirurgia, mas não ser a indicação, por ser um contexto todo, para não ficar mal expresso, como se a decisão fosse realmente tomada só em cima dela. E sendo um residente que tem pouca vivência dessa parte, eu tenho uma pergunta mais prática também, aí, doutor Leonardo ou outros doutores que puderem responder. Se esses transdutores que têm contato direto com o telefone, com o tablet, esses que são mais portáteis, mas que acho que a tecnologia está melhorando, mas que o dispositivo é logicamente inferior a outros, né? Se eles conseguem imagens de qualidade, se eles permitem confiar nas imagens de tomada de decisão, assim, atualmente. Boa pergunta, assim, na verdade é a pergunta que eu mais escuto, né? A segunda foi essa que eu comentei agora há pouco, mas a primeira que eu uso é se dá para comprar um desse ultra portátil para usar, né? A resposta, assim, depende do que é a sua intenção com o ultrassom. Para muitas coisas dá. Eu diria, assim, que para uns 70% das coisas que eu faço, um ultra portátil seria suficiente, né? É, os anestesistas, né, usam muito, o pessoal no pronto-socorro usa muito e resolve muita coisa, né? E eu acho fantástico. Agora, dependendo do que você quiser fazer, às vezes ele vai faltar em algum recurso e aí você ter que comprar outro aparelho, você vai acabar gastando duas vezes, né? Então, por exemplo, para Doppler transcraniano, eu não conheço nenhum ultraportátil que faz, assim, de qualidade, entendeu? A função Doppler, né, para esses ultraportáteis, ainda mais com Doppler transcraniano, que é assim, bem mais delicado e tem que atravessar aqui o osso, né, para formar uma imagem. Eu nunca me mostraram uma imagem de ultraportátil que fosse boa, que funcionasse para essa finalidade, entendeu? Por exemplo, para bloqueio de coluna lombar,
que assim, é uma camada de tecido maior até chegar nas facetas, até chegar onde você quer bloquear. Geralmente os ultraportáteis, eles não conseguem fazer uma imagem de muita qualidade. Então, principalmente para quem está começando, não vai conseguir entender nada. Vai ver, assim, vai ficar muito difícil de diferenciar as estruturas, né? E agora, assim, se você quer usar, por exemplo, para carótida, para a própria bainha, eu acho que dá para usar em muitos casos. O intraoperatório também, direto no parênquima, eu acho que vai ajudar em muitos casos, né? Transfontanela também pode ajudar em muitos casos. Mas a minha recomendação geral é, tendo oportunidade, pegue emprestado e testa antes de comprar. Então, se você tiver, eu até tenho uns contatos, alguns representantes que sempre levam equipamentos nos eventos, né, para divulgar e tal. No Instagram também tem várias empresas que fazem isso, revendem aparelhos. Usados também é uma boa opção, sabe? Tem equipamentos usados. Se for uma empresa confiável, que faz uma vistoria legal, às vezes você compra um aparelho bom, porque se os equipamentos, se você cuidar bem, nossa, duram muitos anos, né? Assim, você tem que ter um cuidado. Dá vontade de chorar quando eu chego no UTI, o centro cirúrgico, e tá lá o cabo do ultrassom lá jogado no chão, passa a rodinha em cima do cabo, aí o pessoal pega, risca em cima do transdutor, aí tá todo riscado, deixa cair no chão. Aquilo ali é uma joia, né? Porque lá dentro tem um cristal, e se você quebrar o cristal, não adianta, não tem como dar manutenção, tem que comprar outro, né? O transdutor, ele é muito sensível, né? Então, se você cuidar bem, dá para você comprar um equipamento usado, às vezes com bom custo-benefício, sabe? Mas se você quiser usar para uma finalidade exclusiva, por exemplo, só vou fazer cirurgia de crânio e só vou usar o ultrassom para isso, só intraoperatório. Aí você pega um aparelho ultraportátil, pode testar. Tem várias marcas, da Clarius, Butterfly, tem da Philips, tem, né? A GE tem o V-Scan, né? E aí testar. A vantagem do ultraportátil no intraoperatório é que ocupa menos espaço ali, e você pode encapar o próprio ultrassom e até o tablet ou o seu celular, e você mesmo mexe nele, né? Então ajudaria nesse sentido. O que o pessoal fala às vezes é que alguns aparelhos têm um delay para fazer a intervenção. Então você mexe o transdutor, e aí lá na imagem está um pouco atrasada. E aí você vai fazer um procedimento com agulha, você não pode ter delay, né? Tem que ser em tempo real mesmo, né? Mas isso é questão de testar. Tem que pega emprestado com quem já tem, às vezes algum anestesista, mexe para o que você quer fazer, vê se você consegue enxergar alguma imagem, e aí você vai ter confiança para comprar o seu. Ok, obrigado. Bom, muito obrigada, doutor Leonardo, doutora Odilomar, doutor Luiz Gustavo, doutor André. Foi uma discussão excelente. Se deixar, né, doutora Odilomar? A gente vira a noite aqui, tá muito bom. E eu estou falando isso de uma forma muito sincera. A discussão, desde o início, a aula foi excelente, discussão realmente de altíssima qualidade, ótimas colocações. O nosso presidente tinha levantado a mão, eu não sei se ele ainda quer falar. Doutor Robson. Oi, Kélia, tudo bem? Oi, pessoal. Parabéns aí, Léo. Não só para. Eu ia, mas já está tarde, já está no tempo, já tem de terminar. É mais para cumprimentar a todos e agradecer a presença de todos aí, foi muito bom mesmo. Parabéns. Obrigado, professor. Ok, Obrigado. obrigada, presidente. Mais uma vez, muito obrigada. Parabéns, André, pela apresentação. André é um residente exemplar e foi uma ótima oportunidade hoje para conhecer três colegas tão queridos, que é o doutor Luiz Gustavo, a doutora Odilomar e o doutor Leonardo. A impressão que nós tivemos de vocês, a primeira foi excelente. Nós queremos que vocês voltem, dando mais aulas, né? Já estendo aí o meu convite, doutor Luiz Gustavo, para escolher um tema, doutora Odilomar também, e conto mais vezes com a participação do doutor André e do doutor Leonardo, obviamente, né? Já vamos fazer novos contatos. Então, muito obrigada mais uma vez. Sabemos que o tempo de vocês é extremamente precioso
e estar aqui é um sacrifício, nós sabemos disso, né? Que o Eterno venha retribuir cada um de vocês, que vocês tenham todos uma excelente semana e até a semana que vem, se Deus quiser. Um grande abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Amém. Até Legal. mais. Muito Tchau, obrigado. pessoal. Muito obrigada. Tchau.